Alô, Ana Maria, tudo bem? Olá, pessoal, estamos trazendo o guru. Aceitar. Guru, você está por aí? Aê! Boa noite. Boa noite, Namaskara. Namaskar. Peço licença para chamá-la de Guruji. Oi. Explicar para o pessoal, eu li isso, salvo engano, no livro do Paramahansa Yogananda, a autobiografia de um yogi, e o sufixo di no guru significa um adjetivo de respeito, né? Um atributo de respeito. Então, Guruji, primeiro, obrigado por ter aceito o convite de falar conosco. É uma honra. Esse assunto espiritualidade, penso, é algo que as pessoas estão sedentas, né, nesse mundo de hoje. Então, tenho certeza que a nossa conversa será muito gostosa, muito proveitosa. Eu não me apresentei, certamente tem pessoal que te acompanha aqui também. Eu sou Marcos, eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo, eu tenho 35 anos, sou advogado de profissão, mas esse é um projeto pessoal que eu senti de fazer, de colocar no mundo, né, para que a gente possa falar de assuntos como eu posso dizer, que somem, né, na vida das pessoas. Então, estreando a parte da espiritualidade contigo, muito satisfeito e fique à vontade para falar o que sentir também. E eu só gostaria de dizer o seguinte: existência, né? A existência é um tema que sempre me chamou a atenção. Eu me recordo, às vezes, na infância, assim, de ficar pensando, nossa, mas quem criou tudo isso? Né? E o que a gente está fazendo aqui? Se não existisse nada disso, o que existiria? Né? Então, essas são questões que me acompanham há um bom tempo, né? E gostaria que o Guruji falasse sobre a sua visão sobre o que a gente está fazendo aqui, que lugar é esse, para onde a gente vai. Gratidão. Primeiramente, vou dizer que eu me sinto honrado. O seu projeto é muito significativo, muito proveitoso, tenho Gratidão. certeza. E fico honrado por ser o primeiro que o senhor me chamou. Gratidão. Antes de a gente começar, de fato, a conversar, eu vou pedir alguns minutos, porque eu vou cantar um mantra, que é uma espécie de iniciação para a gente já ficar bem no clima, Gratidão. tá? Karpuragaram Karunavataram Sansarasaram Bhujagendragaram Sada Hridayaravinде Bhavam Bhavani Sahitam Namami Karpuragaram Karunavataram Sansarasaram Bhujagendragaram Sada Vazandam Hridayaravinде Bhavam Bhavani Sahitam Namami. Então, existência. Com certeza, todos os seres humanos em algum momento já se perguntaram as mesmas questões, porque são questões fundamentais da humanidade desde tempos imemoriais. A questão
é só qual é o nível de soterramento que essas questões ganharam ao longo do tempo, ao longo da sua vida, né? Porque chega um determinado ponto que a sociedade ela não quer mais que você questione, ela quer que você siga certas normas, né? Certas normativas. Então, apesar de a gente estar num momento agora de certas mudanças, você está com quantos anos agora? Se me 35. permite perguntar. 35, 35. você falou, sim, 35. Então, com certeza, quando você, principalmente aqui no Brasil, quando você era mais novo, as suas questões não eram muito bem recebidas. Ou as pessoas não saberiam como te responder, como te guiar, porque elas mesmas não sabem as respostas. Então, uma criança pergunta algo assim para os seus pais, por mais que o seu pai ou sua mãe já tivesse pensado a respeito disso em algum momento, eles deixaram isso para lá, né? E é algo que, para o ser humano, é algo que causa dor. Não saber é algo que causa dor. Nenhum outro ser vivo na face do planeta consegue sofrer com um aspecto que é puramente mental. Ou, por exemplo, um cachorro, um gato, eles têm mente, todos os animais têm mentes. Mas a mente deles, existe uma certa limitação em que não surgem esses tipos de questões, né? Claro que se você observar um animal por tempo suficiente, você vai ver que eles têm questões, mas eles não vão articular isso de maneira que vão gerar dor para eles, né? Hoje que eu digo recentemente, né? Recentemente saiu um artigo de um estudo científico que, observando corvos, eles perceberam que o corvo tem uma cognição muito parecida com o ser humano. Eles têm Caramba. a linguagem deles e, inclusive, a linguagem deles tem recursos linguísticos e eles conseguem fazer cálculos matemáticos. E tem vídeos até você baixar no YouTube de eles fazendo cálculos. Eles são extremamente inteligentes. Só que eles não vão articular as questões deles para causar dor para eles. Você não vai ver um corvo com depressão, nem sofrendo com Mas, ansiedade. mas Guruji, isso é a mente se questionando ou é o ser querendo desabrochar, querendo voltar para casa? É Se uma é que a boa, gente pode falar assim. então, é uma boa questão. É. Porque o que acontece? Quando você tinha ali os seus 5 anos, também não existia questões, né? Você simplesmente estava brincando, curtindo, aproveitando, não existia questões. A partir de um determinado ponto, existe a identificação com a mente. E aí surgem as questões. Porque a princípio você já sabe. A princípio você já sabe. Só que as questões surgem por uma ilusão. São véus que são colocados. A princípio você já sabe. Por isso que você não sofre. Você apenas está no estado de presença. Certo? Certo. Mas a partir de um certo ponto, que eu posso dizer ali que são aos 7 anos de idade, a visão, a visão do tempo começa a ser construída. A partir da visão do tempo, as outras questões surgem. Alguém em algum momento falou para você que o seu nome era Marcos. Marcos. Falou que você estava no ano tal, que era importante você acompanhar, gerar um senso de memória, né, de aonde você está, de quem é você. Então, isso é ensinado para você de um determinado ponto, né? E essa visão que é construída na mente faz que você tenha uma percepção de temporalidade, uma percepção de identificação com o corpo e com a personalidade, que é uma delimitação. Então, a gente esquece, na verdade, né? Não é que você nunca soube, você esqueceu. Então, como você falou, é um retorno porque você, no caso, vai se lembrar, né? Em algum momento porque você não é apenas essa vida, né? Esse corpo, então existe uma certa continuidade.
existem formas de vidas mais novas que nunca se depararam com essa percepção. Então, você vai, por exemplo, lidar com pessoas que são muito, muito ingênuas, certo? E elas estão mais sujeitas a sofrerem com certas coisas. Por outro lado, tem outras pessoas que já têm uma casca mais grossa, vamos dizer assim. Mas, fundamentalmente, essas questões, elas surgem desse senso de construção de temporalidade, certo? Existe um ciclo, isso é bastante complicado de explicar, né? Porque o processo é muito individual, o processo de despertar é muito individual, e quando a gente vai falar de um processo de forma geral, a gente acaba entrando em aspectos físicos que delimitam esse processo. Então, é um pouco complicado de falar. É mais fácil se você me fizer uma pergunta específica de algum aspecto, Entendo. para eu poder te responder. Gurgi, mas assim, a maioria das religiões tem um modelo de criação, né? Então, assim, como a origem, né? Qual o mito da criação? Sim. Dentro do hinduísmo, né? Eu acredito que a sua religião é o hinduísmo. É isso? Ou é mais universalista, mais universal? Não, Não. Eu sou do yoga, eu ensino yoga. O yoga é a base de todas as religiões, porque ele é focado na percepção da observação do corpo. E o corpo é a base da experiência humana. Então, o yoga é a base de todas as religiões. A hinduísta é uma das religiões mais antigas, que deu origem a outras religiões. O cristianismo, por exemplo, que é o que a gente está mais acostumado aqui no Ocidente, ele é derivado do hinduísmo, só que ele surgiu como uma forma de oposição, porque existia geograficamente uma disputa entre Bharat, que era a Índia antiga, não chamava Índia, a Índia foi um nome que ganhou depois da colonização britânica, era Bharat o nome, e a região ali dos hebreus, né? Existia uma disputa, então os hebreus começaram a gerar aspectos religiosos que se contrapunham aos aspectos religiosos hinduístas, védicos no caso. Então você vai ver, facilmente você consegue perceber isso, por exemplo, no hinduísmo existe a imagem de Shiva e da serpente. A serpente aparece muito como uma percepção de divindade, de reverência. Culturalmente eles têm uma grande reverência à serpente. Já você pega ali na judaico-cristã, a serpente é maligna, é colocada como um ser maligno, né? Você tem outro aspecto que são... Não, perdão. A serpente está ligada no hinduísmo a Kundalini, salvo engano, né? Que é o despertar de uma energia que faz a gente voltar. Então, assim, me corrija se eu te falar alguma besteira, mas pelo que eu estudei, e eu vejo um ponto de conexão com várias outras formas de enxergar esse mito da criação, existia um ser consciente, né? Sempre uno, sempre existente, e esse ser se desdobrou, se manifestou e criou aqui a nossa realidade, né? Então, em tese, a gente é uma fração desse ser experienciando a vida aqui de uma maneira ilusoriamente separado do todo, né? Não sei se o Guruji acredita ou professa essa forma de enxergar a vida, mas até onde eu consegui alcançar, yoga também seria uma ferramenta de fazer esse retorno, né? De retornar para o todo, da gente ascender em termos de consciência e a palavra, não sei se é se iluminar ou se santificar, né? Ou parar de sofrer, talvez, por relembrar quem somos, né? Nesse aspecto que você mencionou, né? Que a gente se esquece e depois a gente se recorda, e isso seria o despertar, né? Não sei se é isso.
E assim, para o pessoal que eventualmente esteja nos assistindo e que esteja se sentindo meio desconectado, né? Você comentou da experiência corporal, né? Me corrija, mas Maia, né? O que seria Maia? Que a gente está aqui correndo atrás dos nossos objetivos, quer saber de fazer patrimônio, ou de ser famoso, ou de conseguir algo, né, que satisfaça os sentidos, mas aquela essência nossa está ficando para trás, está ficando no buraco. E aí vem as doenças, porque a gente não está vivendo o ser que nos habita, né? Então, assim, eu não sei se isso tudo que eu estou falando vai ao encontro daquilo que você faz e professa e acredita, mas se você puder falar como a gente se conhece, como que a gente pode se conectar com a nossa própria essência e como dar vazão a esse amor, porque se a gente encontra o nosso verdadeiro ser, não tem outra palavra para não ser emanação de amor, do meu ponto de vista, né? E aí, realmente, a plenitude e o sentimento de felicidade bate na porta. Sim. Eu vou terminar o que eu estava falando, depois Perdão. Eu volto, conecto, tá? Com o que você estava falando. Sem problema. O outro aspecto, por exemplo, tá falando da serpente, né? Outro aspecto, você pega ali no começo da Bíblia, você tem Abel e Caim. Abel, ele fez sacrifício, ofereceu um cordeiro, porque os hebreus faziam sacrifícios de cordeiros, né? E Jesus veio para ser o cordeiro de Deus, nesse aspecto. O Caim, ele fez uma oferenda de frutas, verduras, né, vegetais, que Deus não gostou. Ele não aceitou muito bem aquela oferta, ele preferiu o cordeiro, né? Isso é muito claramente uma oposição aos rituais védicos que eram todos vegetarianos. Então, as culturas se opunham de várias formas porque existia uma rixa geográfica ali. Então, quando a gente olha para esses aspectos das religiões, da religiosidade, existe uma base comum de seres perceptivos que desenvolveram aquilo, mas a maioria do desenvolvimento das religiões são aspectos geográficos e históricos, né? Então, se você pegar a Bíblia, ali tem muita coisa, 98% é pura história e geografia, né? E tem ali aqueles 2% que é a base comum com todas as outras religiões, né? Que você pega em Gênesis, que vai dizer ali que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Mas isso são conceitos muito vagos para a mente humana, né? Da mesma forma que se você pegar o Vedanta, o Advaita Vedanta, vai estar dizendo que Deus é três, né? Três em um, que é Sati, Chit e Ananda. Sati é verdade, Chit é consciência e Ananda é êxtase. Então, Deus é verdade, consciência e êxtase. Né? E na Bíblia também são três: onipresente, onipotente e onisciente. E estão conectados. É como se fosse a mesma descrição, né? Que pode ser resumida em absoluto. Uma descrição que resume a existência é absoluto. Né? Só que, para a mente humana, a experiência humana limitada, isso não tem sentido nenhum. É abstrato. Né? Quando que deixa de ser abstrato? Quando que algo para você deixa de ser abstrato? Quando você tem a percepção direta daquilo. Né? Se você é cego e eu falar para você da cor azul, eu posso descrever a cor azul para você durante o ano inteiro, que aquilo não vai significar que você saiba o que é a cor azul. Você vai ter uma descrição da cor azul, mas você só vai saber se você conseguir olhos para enxergar. Então, essa é a simbologia do terceiro olho. No yoga, nos Vedas, no hinduísmo, do terceiro olho. Porque você precisa de um olho, além desses que são que servem apenas para ver no campo físico, você precisa de um terceiro olho que desperte para você conseguir perceber além do físico. Então, eu não acredito em nada. Eu não professo nada. Porque eu não sou um estudioso.
entendeu? Eu não estudo as escrituras, apesar de eu já ter lido elas, eu não sou um estudioso. Essa escritura Você está aqui... vivendo, né? Você está vivendo, né? Em vez de alimentar a mente, está alimentando o ser vivendo, né? Na vivência. Isso, a vivência. Então, você até ia me fazer essa pergunta, né? Se do meu processo de despertar, né? Isso. Eu sempre fui extremamente cético em relação à religião, em relação a Deus, Que né? Eu legal. era agnóstico. Então, eu saí da religião muito cedo, era de uma família Testemunha de Jeová, que é uma religião Uhum, bastante uhum. restrita, bastante restritiva, e eu saí muito cedo, por volta dos 11 anos, porque para mim aquilo não fazia sentido nenhum. Eu ia e eu dormia sempre. Para mim eram soníferos as reuniões. Então, sempre fui muito ativo e muito cético. Então, chegou um determinado momento que a única coisa que faltava para mim, para eu perceber o que precisava perceber, era a aceitação da morte. No momento que eu aceitei absolutamente que esse corpo era mortal, porque eu era identificado com esse corpo, para mim eu era isso, a minha experiência era limitada a isso, então quando eu aceitei que isso aqui ia morrer, foi quando eu tive a percepção que vai além disso daqui. É um momento de silêncio e vazio absoluto. Então, todas aquelas descrições que você entra em contato em vários livros, né, religiosos, espirituais, aí agora fizeram parte, naquele momento, da minha experiência direta. Então, a partir dali, tudo muda, né? Tudo começa a mudar. Você pode falar da sua experiência também, até Não, onde você... eu, como eu disse, na infância me questionava bastante, né? E aí começaram a acontecer algumas coisas que eu fui buscar, assim, minha mãe é espanhola, meu pai é filho de espanhola também, então a igreja católica sempre foi muito forte na minha família. E assim, independente da igreja, né, eu penso que cada um tem a sua conexão e todos os caminhos levam ao mesmo lugar. Então, eu já andei, já fui em igreja católica, já fui em igreja evangélica, já fui na igreja dos Mormons, já fui na Umbanda, já fui no xamanismo, consagrei ayahuasca por 2 anos, tive algumas experiências interessantes em todas essas. Só que, por mais que eu passasse por esses lugares, eu acho que eu nunca me identifiquei nunca levantei uma bandeira, entende? Aham. De uma religião. E eu sempre senti a mesma verdade, o mesmo Deus em todos esses lugares. E aí eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, eu tive uma experiência de desdobramento. Eu saí consciente do corpo. E eu queria entender o que era aquilo, né? E aí fui no kardecismo também, procurar explicações. E assim, todos esses fenômenos que hoje a gente acredita que são... E ó, não estou falando aqui que não pode ser um delírio da minha mente, tá? Pode ser que seja um delírio da minha mente e também tá tudo certo, e eu aceito que seja assim. Mas essas experiências todas, me parece que a gente está muito próximo de desmistificar isso, né? Então, assim, existem relatos. Tem um canal no YouTube que eu acho maravilhoso, chama Afinal, Quem Somos Nós? Que conta experiências de pessoas que tiveram EQM, né? Que é a experiência de quase morte. E aí Sim. elas contam que passaram por algumas experiências e que viveram em outras dimensões, ou estavam conscientes fora do corpo em outras dimensões, e foi muito parecido com aquilo que eu vivenciei. Teve uma outra situação que eu, não sei se eu devo falar, mas eu acho que o propósito aqui é abrir o coração, então eu vou falar, e também isso não me faz melhor ou pior do que ninguém. Mas eu fui dormir, cara, ouvindo uma música. Perdão, já eu falei cara aqui, me perdoe. Eu fui dormir ouvindo uma música que eu gosto muito. E aí, no meio da noite, eu estava consciente, mas eu não estava vendo o meu corpo. Eu estava sentindo um êxtase
eu estava sentindo uma satisfação, eu estava me percebendo um campo de energia, uma luz, que eu não sei nem, não consigo descrever isso, né? Porque estava num... E a partir desses dias, não, eu tive mais convicção de que existe algo além, né, do nosso corpo. Eu li um livro chamado O Poder do Agora, não sei se o Guru já ouviu falar, e ele explica de uma maneira muito interessante essa questão do ego e do ser, né? Como assim, fazendo uma analogia chula, a gente é um hardware, né? O corpo físico, existe uma inteligência artificial, que é a nossa mente, e existe o usuário, que é o ser. E aí ele fala no livro que a grande parte, se não a totalidade do sofrimento humano, vem da identificação da máquina. A gente acha que a nossa identidade é a inteligência artificial, é a mente, quando na verdade ela é uma ferramenta, né? E aí esse processo todo de fazer essa alquimia, né, como dizem o pessoal como chama, hermetismo, né, como o pessoal, essa alquimia, essa transformação da consciência, né, do campo físico para o sutil, né, e esse caminho de volta né, do yoga, de você elevar a consciência através dos chakras e ter essa percepção do todo, né, sendo pertencente a uma coisa só, da qual tudo saiu, né, porque se no meio da criação Deus, isso, mais uma vez, acho que a física quântica tem um livro aqui chamado Consciência Quântica, e ele explica esses fenômenos de uma maneira muito interessante também. Então, assim, nós somos o observador, né? Que é imagina o servidor se experimentando em cada IP de cada computador aqui, né? Então, esse que observa, né, que vê as coisas no mundo, ele é o mesmo que está em você, é o Namastê, né? Não é isso? O Deus que me habita e reconhece e saúda o que está em você. Então, eu acho isso muito lindo e acho que a gente está num momento de despertar para isso aí. Mas não é uma tarefa fácil, porque toda vez que a gente tenta chegar perto da presença, toda vez que a gente tenta, a mente vem dar uma surra na gente, vai uma rasteira que você nem vê de onde veio. Né? Então, se manter, orar e vigiar de Jesus, eu acho que vai ao encontro disso, da gente se perceber. Me corrija, mas o hinduísmo conceitua a Maya como o diabo, né? O diabo é a ilusão, tem até uma história que o Prem Baba fala, né? Não sei se já ouviu, vou falar aqui de maneira bem rápida e provavelmente faltando peças. Mas o discípulo estava andando com o guru dele e aí ele queria saber o que era Maya. E aí ele andou na mitologia, né, com um ser, com o guru dele, e aí falou, para aqui. E aí falou assim, olha, vai buscar uma água para mim que eu não estou muito bem, vai lá buscar uma água. Aí o discípulo foi, chegando lá ele conheceu uma moça que estava puxando a água do poço, se namorou por ela, começou a conversar, aí ela falou que estava tendo, na aldeia do pai dela, que o pai dela era o chefe, estava tendo para ver quem ia casar com ela, e ela não queria ninguém dali, e aí ela tinha gostado dele, foi para lá, casou com ela, ganhou a disputa, né? Casou com ela, tiveram filhos, aí passou um tempão, veio um exército inimigo, matou todo mundo, só sobrou ele lembrou do mestre. Aí ele saiu correndo. O mestre ainda estava esperando ele e falou assim, ó, Narayana, não me salvo engano, Narayana, cadê minha água? Né? Ou seja, tudo aquilo não passou de um devaneio. Né? Uhum. E assim é a nossa existência se a gente não se conecta com a nossa essência. Né? Então, assim, a gente vai para o trabalho com essa rotina, vai fazer as coisas, fica... e também acredito que não significa não viver essa exposição mundana. Afinal, a gente está aqui. Né? Mas no sentido de a gente não perder essa consciência, né? Não perder essa consciência olha, isso é importante, tudo bem, você tem um corpo para nutrir, você tem mas espera aí, esse não é você, né? Você está aqui. Enfim, eu tenho essa consciência, mas é difícil a gente no dia a dia se conectar com essa verdade, com essa essência, e ao deixarmos essa que seria uma prioridade de lado, eu acredito que a vida fica insatisfatória, não é? Sim. Toda a satisfação que você pode ter no reino
puramente material é passageira. Não é uma satisfação permanente, não é real. É por isso o Maya é dito como a ilusão da separação. São os véus da ilusão da separação. Outra história, você citou uma história de Buda, eu gosto muito das histórias de Buda. Então, Era uma de história... Buda, então? Essa era de Buda? Eu não sabia, perdão. Tem uma outra história muito boa. Sim, você disse que é complicado, né? Às vezes manter essa conexão. Por isso existe o sadhana, né? O yoga é focado bastante no sadhana, que é o processo da prática espiritual diária. Então, se você mantiver uma prática espiritual diária, é mais fácil, porque existe um suporte, né, para você elevar a sua percepção, porque não é tão simples apenas você ter essa noção, como o Poder do Agora, né, do Eckhart Tolle, é um pouco complicado, porque ele escreveu o livro dele na Califórnia, nos Estados Unidos. É uma realidade muito diferente, que é aplicável, os ensinamentos dele são aplicáveis para aquela realidade. Muito dificilmente vai se aplicar para a sua realidade e para a realidade de todas as pessoas do mundo, né? Poucos ensinamentos se aplicam de forma massiva, global, em qualquer tempo, são atemporais, né? E o sadhana, ele sempre pode ser aplicado. O Buda, quando ele veio, o Siddhartha Gautama, quando ele veio, ele só precisou de 3 coisas para se iluminar. Apenas 3 coisas. Ele era um príncipe, né? Ele vivia com todo o luxo e conforto que qualquer ser humano pode ter, mas ele estava insatisfeito, porque algo dentro dele faltava. Ele sentia uma falta. Ele sentia um chamado para uma busca que ele não sabia do que se tratava, como todos os seres humanos, em algum momento, vão sentir. Ele não sabia do que se tratava, mas ele colocou na cabeça que ia descobrir o que era. Então ele saiu, né, os pais dele, o pai dele, um rei muito influente, e na época, na civilização védica, os reis tinham seus gurus, que era da religião bramânica, né? Era algo bastante restrito naquela época. Naquela época específica, né? Era algo bastante restrito. Então, esse guru dele, quando o Siddhartha nasceu, ele foi lá, olhou para o Siddhartha e falou: ou ele vai ser um grande mestre espiritual, ou ele vai ser um grande imperador, né? E o pai dele, como era um rei, queria que o Siddhartha fosse um grande imperador. Então, ele fez de tudo para que ele ficasse muito restrito naquela visão de reinado, né? Que ele nunca saísse daquela visão de reinado, que ele nunca saísse das portas do reino dele, para que ele tivesse aquela visão de ser rei e seguisse a religião bramânica, tudo como a tradição mandava, né? Apesar de todos os esforços que ele fez, o Siddhartha teve um momento que ele foi lá e fugiu, né? E a primeira coisa que ele se deparou quando ele saiu foi uma pessoa sentada no chão, doente, pedindo por esmola e comida. E ele não sabia do que se tratava, ele nunca tinha visto uma pessoa doente. Ele chegou e perguntou: por que você está sentado no chão e pedindo comida, né? Acostumado com uma vida de fartura, pedindo comida, você não tem comida? Aí o cara falou: não, eu não tenho comida e eu não tenho como trabalhar porque eu estou muito doente.
Aí o Siddhartha, doente? Como assim doente? Ele viu o estado do cara, que já estava numa situação muito deplorável, né? Fisicamente falando, e aquilo chocou ele grandemente. Ele continuou a caminhada dele, ele foi chegando mais perto da cidade e encontrou mais uma pessoa, e que era uma pessoa velha. Ele também não conhecia nenhuma pessoa velha, nunca tinha visto uma pessoa velha com dificuldades para andar, com dificuldades para comer, sem dentes. Então ele perguntou, ele se chocou com aquilo, e aí o Senhor falou para ele: você nunca viu uma pessoa velha? Todas as pessoas envelhecem, né? Então, Siddhartha, se chocando com aquilo, olhou para o próprio corpo e entendeu, né, que isso aqui iria um dia ficar daquela forma. Estava sujeito tanto à doença quanto à velhice. Continuou andando e chegou no crematório da cidade, onde eles faziam as cremações, né, a céu aberto, na beira do rio. E ao ver aquele corpo queimando, ele também se perguntou para aqueles brahmanes que estavam fazendo o ritual o que estava acontecendo, né? Ele falou: você nunca viu um corpo morto? Todos os corpos morrem, todas as pessoas morrem e depois precisam voltar para a terra, serem cremados. E naquele momento que ele viu aquele corpo morto, ele percebeu que a vida material não tinha nada para oferecer para ele, não tinha nada mais para oferecer para ele. Então ele começou a busca espiritual dele, que é uma história também muito bonita, muito interessante, foi muito intenso, um dos processos mais intensos que se tem conhecimento, por isso que ele é o Siddhartha, né, o Buda, mas talvez fique muito extenso para contar, né, então vou finalizar nessa história, porque apesar de ser uma história tida como real, a gente não sabe se é de fato uma história real, mas isso não é relevante. O que é relevante é as pessoas, a maioria das pessoas, como você disse, que estão no estado de ignorância, no estado de sonolência, né, que precisam ainda despertar, elas não perceberam ou ainda estão ignorando o fato de que elas podem ficar doentes, que elas podem morrer, que elas vão envelhecer. Se você conversar, prestando atenção como as pessoas levam a vida delas, a maioria, né? Elas estão constantemente ignorando esses três fatos, constantemente. Como se elas fossem viver para sempre, como se elas nunca pudessem adoecer, então elas fazem o quê? Elas consomem bebidas alcoólicas, cigarro, drogas, né? Desperdiçam o tempo delas comendo fast food e outras coisas desse tipo, que dão prazeres momentâneos. Tô vestindo a garavuça. Isso. Fugindo. E se você chegar para elas e falar, isso está te fazendo mal, você vai adoecer, elas vão te ignorar completamente. A princípio, né? Então, dentro do processo espiritual, né? Porque nada na vida é por acaso. Então, eu não sei aonde você está agora, mas você já morou com a sua família. Pai, mãe, talvez irmãos, avós, né? Isso tem um motivo. Dentro da família, laços muito fortes são feitos, são construídos. E esses laços fortes permitem que certas mudanças sejam feitas, né? O meu irmão gêmeo tá vendo a gente aqui, ó. Até um beijo pra ele. Tá bem, beijo. Então, por exemplo, vamos dizer assim que você veio com questionamentos fortes quando você era mais novo. Então você construiu laços fortes com a sua família e aos poucos você conseguiu talvez trazer certas mudanças de percepção nesses seres que estavam ao seu redor. Se não existisse um núcleo familiar, qual seria a possibilidade de acontecer essas mudanças nessa era? Seria muito pouco, muito difícil, né? Por exemplo, a gente está falando aqui de assuntos muito profundos, né? De Buda, de realização, mas essa mensagem, para atingir a nossa população no Brasil, é de 200 milhões de pessoas. Qual é essa possibilidade disso acontecer nesse momento?
é muito pequena. Mas existe um núcleo familiar, né? Então, o núcleo familiar é importante por causa disso, para gerar esse laço forte para poder fazer essas mudanças. O processo é bastante lento. Você falou de mudanças que estão acontecendo, e sim, está acelerando. Porém, no Vedas, a gente tem 4 classificações. E essas classificações são são bastante, são muito bem percebidas, foram muito bem percebidas. Elas não foram criadas aleatoriamente, elas foram criadas com base numa observação profunda do sistema solar e do sistema da Via Láctea como um todo, né? Você pode, e isso eu digo, não aconteceu só na Índia, aconteceu também em vários lugares do mundo. Por exemplo, você vê ali na civilização maia, eles tinham um conhecimento astronômico muito profundo, né? Eles tinham aquele negócio de 2012, né, de fim do mundo, É né? o Tzolk'in, né, que é o calendário maia. Sim, e não era o fim do mundo, eles estavam falando de uma passagem do sistema solar pelo centro da galáxia. E isso também está escrito no Vedas. Só que quando a ciência, né, os cientistas, arqueólogos, etc., tem uma visão extremamente limitada, acadêmica, se depararam com aquilo, não souberam do que aquilo estava se tratando, não sabiam do que estava se tratando. Agora, os gurus já sabiam há muito tempo, entendeu? Então, no Vedas, então, eles têm um conhecimento, ali tem um conhecimento astronômico muito profundo, que é ligado com a espiritualidade. Então, a gente tem 4 eras, que é Kali Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga e o Satya Yuga. Então, a gente está subindo do Kali, a gente está no Dwapara, entrando no Treta, e o Satya é o mais elevado. Satya significa verdade. Então, é a era da verdade, a era da consciência, certo? E Kali é a era das trevas, a era da ignorância. Isso é cíclico, Guruji? Isso é cíclico? Isso é cíclico. Isso é cíclico, muito bem percebido. Outra coisa que a ciência, a maioria das pessoas não percebeu ainda, é que da ciclicidade do nosso tempo, do nosso sistema físico, né? Então, ainda existe uma visão histórica linear, né? Então, quando as pessoas se deparam, por exemplo, com a história do dilúvio, o dilúvio está na Bíblia, mas existem descrições de inundações em todas as outras religiões. Não existe uma que não tenha. E isso acontece ciclicamente. E hoje a gente sabe, né, os astrônomos conseguiram observar isso e calcular que a Lua está se afastando. A cada ano ela se afasta um pouco mais. E a consequência disso, a longo prazo, é a subida do nível do mar. Então, vai acontecer uma inundação. E isso já está descrito há muito tempo, tanto na Bíblia quanto nos Vedas. No Vedas está muito melhor descrito, né? Porque a linguagem bíblica é muito codificada, porque eles sofriam grande perseguição naquela época, então a linguagem é muito codificada. No Veda não, é uma coisa bem ali escancarada, se você... bem explícito. Então, fala sobre essas inundações e desse tempo cíclico. A gente saiu do Kali Yuga e entramos no Dwapara e estamos saindo. Até 2070 a gente entra no Treta Yuga. Então, para a gente chegar no período mais harmônico e consciente, ainda falta mais 4 mil e poucos anos. Caramba, Guruji, meu irmão perguntou aqui, ó, se esse penúltimo estágio antes da consciência, né? Acredito que a pergunta tenha sido isso. Seria o mesmo que o mundo de regeneração do espiritismo? Então a gente está entrando nessa época de regeneração, né? Muitos têm se falado também de nova era, de quinta dimensão. Sim. Tudo isso. Muitas dessas coisas que estamos falando é imaginação, porque tudo depende do contexto social e da forma como a personalidade de cada um foi desenvolvida, que depende da interação social, né? Muita imaginação, mas esse aspecto em específico que ele falou, do mundo de regeneração, é exatamente isso. Quando eles falam, os kardecianos
falam de mundo de regeneração, saindo de expiação para regeneração, eles estão falando dessa mudança do Apara para o Treta Yuga. Eles estão um pouquinho adiantados, né? Porque tem a mediunidade, tem muitas informações, eles são baseados na mediunidade, tem muita informação desencontrada, né? Eles têm um método, mas invariavelmente vão ter informações desencontradas, né? Por exemplo, no livro dos espíritos, ele pergunta para um espírito se os cometas eram planetas em formação, né? Ele pergunta, e o espírito fala que sim, um cometa é um planeta em formação. E a gente sabe que não tem nada a ver, né? A gente sabe cientificamente que não tem nada a ver. A formação dos planetas remonta à era das estrelas. Aí o cometa é outra coisa totalmente diferente. Tem uma função diferente no sistema. Então, o espírito que está ali conversando com o mediúnico, não necessariamente é um ser muito evoluído e perceptivo. Então, existe muita informação desencontrada. Agora, esse aspecto em específico do mundo de regeneração, ele está alinhado com o que está acontecendo no sistema, que é a transição do Apara para o Treta Yuga. Só que essa transição, ela termina só em 2070. Então, nesse momento, a gente está recebendo muitos seres que estão entre, né, não estão nem ali na inconsciência, nem ali também na percepção da consciência total. Então, é um momento de florescimento da imaginação, grandemente da criatividade, grandemente você vai ver o aspecto feminino ganhando força novamente. Você não vai ver tanto da percepção direta da consciência do todo, da unidade. As pessoas falam sobre isso, mas elas não têm a percepção real disso, entendeu? Elas falam porque aquilo toca elas profundamente, emocionalmente. É um desejo, né? Se a gente olhar para o... Acho que essa vontade mesmo, né? De buscar algo, essa chama que fica queimando aqui, e aí, né? Não é só isso. Então, acho que isso também é um desejo da alma de aparecer, né? De se expressar. Sim, de se expressar, com certeza. Mas, como você falou, essa expressão para você foi o amor. Essa é a única expressão? Não. Não é a única expressão. Acho que não. Não é a única expressão, porque essa expressão que você obteve, né, que você experienciou, foi porque a sua energia se concentrou no Anahata. Então, a gente tem 114 chakras no corpo, não são 7, são 114. Quando a gente fala de 7 chakras, a gente está falando de 7 grupos de chakras, então são 7 grupos de 16 chakras. Então, no peito existem 16 chakras que a gente chama de Anahata, né? E aí a gente coloca como se fosse um só. Se a sua energia se concentrar no peito e ativar uma certa quantidade desses chakras de forma intensa no seu corpo, o que vai acontecer? A gente consegue observar a ativação desses chakras através das glândulas hormonais. Então, você vai conseguir medir claramente os hormônios sendo gerados ali de forma intensa. E aí você vai ter essa experiência, porque toda experiência que o ser humano tem uma base química. Tem uma base física no corpo, química no corpo, né? Então, quando a sua energia subiu dos chakras inferiores, os chakras inferiores estão associados à experiência animal, né? Que é obtenção de alimento, reprodução e controle, porque os animais tendem a ter controle territorial, né, que está associado com a sobrevivência. Então, os chakras de baixo para cima, né, o mais baixo, que é o Muladhara, está na base da espinha. É fome, ele controla a fome e o sono. Né? O segundo, logo em seguida, está logo em cima da genitália, logo em cima da genitália. Você tem o Swadhisthana, que é o segundo chakra, que está responsável pela reprodução e pelo prazer, pelo desejo, né? Elas estão associadas. Logo depois vem o
Manipura, cara, que está associado com o ânimo, com o controle territorial, né? Então, esses 3 chakras estão associados à experiência animal. Se a sua energia está concentrada nesses 3 chakras, daqui para baixo, a sua experiência vai ser basicamente animal. Ela não pode ser considerada uma experiência humana. Então, e é nesse sentido que a gente vê umas atrocidades, desculpa só te interromper, fazendo um gancho, quando a pessoa agride o outro no trânsito, quando né, são ações reativas de uma consciência que está nesse chakra. Exato. A energia dessa pessoa está ainda concentrada nos chakras inferiores. Então, dependendo do processo de socialização dela, ela vai reagir daquela maneira. Igual um animal. Se você tratar um animal muito bem desde pequeno, ele vai se tornar um animal muito amigável, né? Muito amoroso. A gente chama de amoroso, ele é amigável, né? Agora, se você tratar ele muito mal, ele vai reagir de forma violenta, agressiva. Isso está na experiência animal. O ser humano não é diferente. Quando você tem um corpo desse, né, a sua energia, a princípio você nasce com a energia no Muladhara, e ela tem que subir conforme o tempo, né? Ela tem que subir conforme o tempo. Esse é o que falam também de escada de Jacó, né? Para fazer o caminho da escada de Jacó. Sim. Também. Perdão, só um paralelo, né? Mas, perdão, sim. Pode concluir. Tem várias simbologias, né? E dependendo da cultura, essa simbologia pode ganhar mais ou menos fundamentação real. Quando eu digo fundamentação real, eu digo de fundamentação no corpo. Por isso que eu digo que o yoga é a base de todas as religiões e de toda a espiritualidade, porque o corpo, a partir do momento que você tem a percepção do seu corpo sutil e dos chakras, aí você tem a possibilidade de saber exatamente o que é e o que não é. Antes disso, você ainda está no reino mental. E o reino mental é altamente enganoso. É altamente enganoso. Você acredita hoje em uma coisa e amanhã a sua mente já te fez acreditar em algo que é completamente diferente. Por isso que a gente tem esse corpo, para a gente poder ter uma base que é objetiva, né? A espiritualidade tem os aspectos subjetivos e é importante que tenha, mas quando a gente está falando de saber a verdade, aquilo que é, então é importante que a gente tenha uma moldura, uma base que seja, um fundamento que seja objetivo. Por isso que a gente tem um corpo. Uhum. Se a gente vem aqui para explorar sem esse corpo, é difícil, é bastante difícil. Você já ouviu, só rapidinho, você já ouviu falar dos umbrais no espiritismo? Umbral? Já. Uhum. Então, dependendo de como foi o seu desenvolvimento aqui, quando você deixa o seu corpo, você vai seguir por certas tendências. E quando você está sem o corpo, você também não tem a mente de discriminatória. Então, você segue por tendências. Se você cultivou... Por afinidade, né? Sim. Se você cultivou tendências de sofrimento, você vai viver um ciclo de sofrimento ali, sem o corpo, que é um ciclo difícil, demorado de sair. Quando você tem um corpo, não é tão difícil de sair, porque tem uma base química que tende a voltar a um mesmo nível. Se você, por exemplo, você está com muita raiva hoje, e você dormir, se você conseguir dormir, você vai acordar tranquilo. Você vai acordar tranquilo. No momento que você acordar, você vai estar tranquilo, porque a sua química voltou para um nível básico de estabilidade. Esse é o normal. Esse corpo foi preparado para isso, para a gente não perpetuar sofrimento, para a gente poder aprender e evoluir sem perpetuar o sofrimento, né? Só que o que acontece? A gente faz tanta coisa errada com esse corpo que a gente desequilibra totalmente essa química, né? É ingestão de muitos remédios, de químicas, né, substâncias químicas e tóxicas, e desequilibra completamente. Isso é um aspecto. Outro aspecto é um grande apego à memória. Então, quando você dorme, você acordou bem, mas aí você já lembrou daquilo que ontem te fez se sentir mal. E aí você começa a gerar a química de... Sofrer na imaginação, né? Da sua imaginação, exatamente. Então, a base
esse corpo, a gente ter esse corpo é uma tremenda bênção. É uma tremenda bênção a gente poder estar aqui com um corpo desse, porque é uma oportunidade única na existência, né? Então, e assim, Guruji, o corpo seria uma antena, né? Então, assim, por isso que você fala de cuidar bem do corpo, porque ele é o caminho que vai te levar para essa experienciação de consciências em outras posições, em outros chakras, no sentido de se integrar ao todo, né? Acho que é uma questão sem misticismo, é uma questão de frequência, né? De ajustar a frequência, né? Como o rádio faz. Sim, é o único caminho, a única possibilidade é o corpo. Não tem outra possibilidade. Não adianta você Interessante perspectiva. Não adianta você ler milhares de livros se você não ativar os chakras no seu corpo que te façam sentir, experienciar aquilo, você não vai experienciar aquilo. Que legal. De forma nenhuma. Então... Guruji, desculpa te interromper, mas a gente tem 3 minutos antes de ser derrubado. Ah, é? A gente só tem 1 hora, eu acabei esquecendo de falar, o Instagram ele não permite que seja mais de 1 hora as nossas lives. Ah, sim. Então, desculpa te interromper, mas se você puder deixar já uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, e desde já também quero agradecê-las por estarem aqui conosco, se o senhor puder fazer essa... Eu agradeço. Sim, então, bom... Se você quiser me chamar de novo para a gente continuar a conversa, eu participo, porque tem muita coisa eu acho que dá. Se cair, a gente sobe de novo, então. Combinado. Não, hoje não. Pode ser outro dia. Tá bom, entendi. Não vou te prender, prender o pessoal. Não. Pode ser outro dia, a gente marca outro dia, não tem problema. Tá joia, combinado. Mas se quiser abrir de novo, a minha irmã falou, sobe que o assunto tá ótimo. Eu, por mim, vamos lá. Não sei como você tá aí de tempo, mas se quiser, faço questão e estou à disposição. Tudo bem, mas é porque também eu quero upar esse vídeo depois no Facebook, aí é melhor que não fique muito grande. Tá bom, então... tá joia. Perfeito, então a gente retorna outro dia. Tá. Eu vou finalizar então dizendo que aproveitem este momento com muita sabedoria e se vocês estão sentindo esse comichão, essa chama, esse chamado, esse fogo, joguem o máximo de lenha que vocês puderem nesse momento, que é o melhor momento possível. E apenas tenham em mente que quando vocês se abrirem para a possibilidade, tudo que tem que chegar até vocês, vai chegar até vocês. Sim, seja. Namastê. Gratidão, Guru. Eu vou encerrar e a gente vai fazer outras vezes, sim. Gratidão, viu? Deus abençoe. Obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal. Boa noite.